o povo entrar, né? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai ter mais uma live aqui com o Silter Fadel, inspetor técnico da Associação de Criadores do Senepol. Pessoal, antes de começar a live em si, eu gostaria de agradecer o pessoal do Imurb, que está ajudando a gente bastante, né, na operação, na transmissão desse conteúdo, né? Também a Associação de Criadores do Senepol do Brasil, né, que está ajudando a gente, cedendo o técnico para estar explicando um pouquinho mais sobre essa raça que eu amo tanto, né? Silter, se apresente aí e vamos começar nosso bate-papo. Olá, pessoal. Valeu do convite, Felipe. Foi muito honroso para a gente estar participando, fomentando esse projeto que você está rodando aí na região de Presidente Prudente, sua casa, e participar de uma forma bem aberta para questionamento, perguntas, para o pessoal poder sanar dúvidas simples do dia a dia, de como criar, do que fazer, do porquê a raça. As informações estão com a gente porque a gente tem um contato maior, mas ninguém sabe todas as informações necessárias para o dia a dia. Então, o importante é a gente ter um bate-papo, uma oficina de informação, né, Felipe, como a gente tinha planejado de fazer, de trocas de informações. Às vezes o pessoal tem práticas que a gente não conhece e existe simplicidades no dia a dia de muita criação que traz muito benefício para a raça. E é isso que a gente tenta fomentar todos os dias, essa multiplicação de informação. Ah, perfeito. Silter, antes de começar, deixa eu só fazer um pedido para o pessoal que está assistindo a gente, que é para compartilhar o conteúdo, dar o joinha, né, dar o like, se inscreva no canal, ative o sininho e, claro, fala para toda a família, para todo mundo que hoje tem Senepol no ar. Beleza? Pessoal, não se esqueçam, hein? Ajuda a gente aí. Valeu? Silter, vamos falar então um pouquinho sobre o Senepol? Vamos lá. Desculpa. Você tem uma apresentação para mostrar para a gente, né? Para estar. Nós fizemos um aparato do que a gente faz no dia a dia quando a gente tem uma apresentação para falar da raça, da questão institucional da raça, mas de uma forma bem enxuta, de uma forma a gente entra em tópicos relacionado à característica da raça, como a raça, né, tem a formação de produção animal, né? E, na verdade, para uma apresentação para a gente não sair sem nenhum tipo de dados, né? Uma apresentação que vai falar da raça por um todo e, ao mesmo tempo, aberto para as perguntas, que é o que a gente gostaria desde o início, né, Felipe? Que as pessoas perguntem as dúvidas, tá? Perfeito. Beleza. Perfeito. Ficou bem bonita aí a apresentação, então. Bem bonita a vaca também. Vamos lá. Vamos iniciar lá. Então, nós vamos tentar abordar o aspecto técnico da raça Senepol. O foco hoje atual da associação em busca do melhoramento total. O Senepol é a ferramenta ideal para a gente produzir o cruzamento industrial sobre forma de monta natural, que é o objetivo da pecuária nacional com simplicidade. A raça Senepol, ela é perfeita para essa característica de reprodução a campo, monta natural. Muitas pessoas olham essa foto e falam, nossa, ele é assim porque ele é bronzeado na natureza. Não, ele é assim porque ele foi criado a partir de duas raças muito importantes, raças de características taurina, o Red Poll e a N-Dama, que é um taurino africano que foi usado para poder fazer a mescla das duas raças. Isso lá atrás, no Caribe, onde essa raça foi desenvolvida. E as características que foi conquistada entre os cruzamentos veio de base das duas raças. Então, a característica moxa, a docilidade, a fertilidade, a precocidade, a qualidade de carcaça
é algo que ele herdou do Red Poll. A N-Dama, que é a raça que veio da África, apesar de ser taurina, ela trouxe para que a rusticidade do Senepol, a resistência aos parasitas, o pelo curto e a capacidade de alimentação com baixa nutrição. As características marcantes da raça, tá um pouquinho rápido, Felipe, se ele pede para o Luiz dar uma segurada lá, as características mais importantes e mais comuns que a gente vê na raça, que chama a nossa atenção, é o caráter mocho, o caráter da docilidade. Isso aí, valeu. Vai clicando um a um, Luiz, que talvez a gente vá um pouquinho mais devagar. Então, uma coisa que chama muita atenção quando a gente vê a vaca Senepol é essa característica mocha, né? É um animal que é mochado? Não, é mocho por natureza. A docilidade é algo que é incrível e marcante na raça Senepol. Você vai para todo canto e você vê imagens, você vai conhecendo o dia a dia situações onde você expõe esses animais a estresse natural e ele demonstra sempre essa qualidade, docilidade. Essa característica da docilidade, ela já vem imprimindo as outras características que faz com que o animal se torne diferente. Habilidade materna, facilidade de parto, a condição do pequeno bezerro do nascimento, né? Pode deixar rodar. Padronização da raça, quando você usa ela com outras raças, você consegue manter a padronização nesse produto do cruzamento industrial. Pode dar um clique, Luiz. O objetivo de você criar o Senepol, cruzamento industrial com peso na desmama. Heterose a pasto, quando a gente cruza ele com a vaca Nelore, a gente busca o quê? Um produto que tem esse choque de sangue que a gente chama heterose de 100%, quando você usa um animal de característica zebuína com um animal de característica taurina. O Senepol é um taurino tropical, um taurino adaptado ao clima quente, que consegue fazer essa heterose 100%. Outra qualificação do Senepol, que é muito marcante, a capacidade de ter pelo zero. Por isso que ele tem esse bronzeado. Pode deixar rodar. Quando a gente vê esse bichão aqui em cima, numa característica de predominância de cor, a gente imagina um animal que foi feito sob o sol, né? O sol do novo mundo. Volta uma, Luiz. Aí. Então, a gente falar assim, mas qual que é o segredo da raça Senepol? Por que ela tem esse diferencial e ela está tão bem se adaptando ao clima tropical? O segredo da raça está exatamente nisso, na adaptação que ela sofreu no processo de desenvolvimento da raça no Caribe, onde ela foi criada. Quando ela veio para o Brasil, ela veio já com qualificações intrínsecas dentro das características morfológicas que elas receberam das duas raças, que é o quê? A adaptabilidade. Então, um animal que sofreu adaptabilidade e, graças a essa adaptabilidade, ele consegue sobreviver aos trópicos. Hoje a gente já tem... Oi? Desculpa, que chegou uma pergunta aqui no meu WhatsApp. Sim. Do Rafael Boca, lá de Roraima. De Rondônia, desculpa. De Rondônia. Mas ele é da Estudante, não é? Hã? Ele é da Estudante. Sim, ele é estudante aqui do Noroeste. Ele está perguntando assim, por que tem a ver com essa colocação que você fez, por que todo mundo diz, né, que a gente escuta muito falar, que o Senepol é a raça dos trópicos? Exatamente por essa característica. Ela foi criada no Caribe, há 100 anos atrás, com o cruzamento dessas duas raças, e lá ela sofreu esse processo de impacto de calor, ela sofreu esse processo de adaptabilidade lá naquela região. E daqui a pouquinho eu vou ter um slide que talvez cumpra essa informação do porquê dessa característica ser tão marcante, sem ela ser uma característica que a gente dita tanto. Mocho, docilidade, fertilidade, ela está totalmente ligada a essa adaptação que ele sofreu lá no Caribe, antes de vir para o Brasil. Continua rodando o slide para a gente, Luiz, fazendo um favor. Então, essas características que o indivíduo sofreu lá atrás, mais o meio, provocou um animal, provocou não,
permitiu que esse animal tivesse tolerância ao calor. O Brasil tem clima quente, mas a região que ele foi criado, que é a região caribenha, é muito mais quente que o Brasil. E lá ele sofreu 100 anos de seleção natural. Então, quando ele vem para o Brasil, ele já chegou com essa característica adaptada. Tá? Aí, hoje, os estudos científicos, eles mostram para a gente qual é a direção e por que ele é tolerante ao calor. Pode ir para a próxima, Luiz. Tenta dar para ele dar um enter de apresentação maior. Acho que está muito pequeno para as pessoas lerem. Então, o Broca, você tinha perguntado a questão por que ele está adaptado ao trópico. O Cenepol, ou assim como qualquer bovino, ele precisa fazer a troca de calor corpórea como todo mamífero. O bovino, ele faz a troca de calor em 80% pelas glândulas sudoríparas, pela pele, e 20% pela troca de respiração. O humano tem a característica semelhante de 50%, mas o bovino, ele precisa ter 80% da troca de calor pela glândula sudorípara, pela pele, tá? Então, quando o Cenepol passou esse período de seleção natural no Caribe, através das gerações, desde o início da raça, ele sofreu uma mutação na glândula sudorípara dele, na pele, e fez com que ele fosse um animal de maior tolerância de calor, tá? Vamos no próximo slide, fazendo favor. Silter, só antes de você passar para o próximo, deixa eu entender um negócio aqui. Tá. Você falou que ele é muito tolerante ao calor. O Brasil é um país de extremos, né? Sim. E no caso do extremo frio que ocorre na região sul do país, como é que é essa adaptação dele? Hoje a adaptação vem se provando com... Esse slide que eu quero, Luiz. Ele vem se provando com a extensão e a multiplicação da raça no nosso país continental, tá? Então, a raça, ela veio no Brasil, na região tropical, ela veio por Rondônia, né? Ela começou o processo de reprodução dela e cria no Brasil já numa região de clima muito quente. Abaixo da região caribenha, mas dentro de uma condição muito quente, tá? Hoje, com a multiplicação e com o grande número de criadores que estão se multiplicando, os animais eles estão passando por esse desafio na condição fria, tá? Então, da mesma forma que ele tem a condição essa modificação genética, estrutural do genoma da pele dele, da estrutura genômica que ele sofreu, fez com que ele tivesse a capacidade da troca de temperatura. Então, se ele tem a capacidade de troca de temperatura, ele também tem a condição de adaptação ao clima mais frio. Porque você tendo o Cenepol ainda na situação de pelo zero, a gente sabe que durante o período frio do ano, ele tende a apresentar, às vezes, um pouquinho de pelo, mas não é um animal peludo, é um animal que apresenta um pelo estacionário. Então, ele tem essa capacidade de manter a temperatura corpórea. Essa glândula sudorípara que trouxe essa mutação genética na pele do Cenepol, na glândula sudorípara do Cenepol, faz com que ele consiga manter a temperatura corpórea constante, acompanhado da docilidade, o estresse, tudo é uma consequência. O animal por isso que a gente brinca, o Cenepol foi moldado a uma característica sobre outras características. Então, a partir do momento que ele tem tolerância a calor ou tolerância ao clima, não vou nem falar calor ou frio, ele tem tolerância climática, ele ganhou em capacidade de ganho de alimentação, porque ele não precisa queimar caloria para manter a condição nutricional dele. E a mesma situação é essa condição respiratória. Se ele não tem que ficar tendo um excesso de queima de energia, aporte calórico interno, ele também vai ter conforto. E aí ele não tem essa oscilações de temperatura. Então, você põe ele no quente, ele se mantém estável. Você põe ele no frio, ele tem a estabilidade também. Por isso que ele está se propagando muito bem no país inteiro. Tá? Então, o segredo é o quê? A glândula sudorípara adaptada ao clima. Entendeu? E chegou uma outra...
Chegou uma outra pergunta aqui também, desculpa interromper. Não, eu acho que o mais legal é a gente mantendo junto mesmo as perguntas, e depois a gente finaliza com demais perguntas. Sobre os parasitas aqui do Brasil, como é que foi essa adaptação? Existe algum problema ainda? Ou não? O Cenepol já está bem adaptado também nesse quesito? Ele é um animal que ele tem a característica, ele é taurino, tá? Animal taurino é aquele animal que tem a habilidade que a gente chama continental europeia, tá? É diferente do zebuíno. O zebuíno é o africano, um animal que tem características resistentes ao parasita. Como o Cenepol fez a sua seleção natural no Caribe, onde era uma região de extrema condição baixa nutricional e de controle sanitário, eles foram selecionados a partir de sobrevivendo os melhores animais, tá? Então a gente fala, mas aí quando ele veio para o Brasil, a gente tem parasitas externas e tem parasitas internos. É um animal como qualquer mamífero, ele tem que ser gerenciado o controle, mas ele suporta uma carga parasitária maior, assim como o Nelore. Mas você fala, no Nelore dificilmente a gente vê carrapato. Depende. Se você pegar um Nelore que tem um processo genético de qualificação, de evolução, de seleção, você vai ver que ele também passa pelo processo de problema de carrapato. O taurino normal, os irmãos taurinos do Cenepol, sem a gente citar nome, sem citar raça nenhuma, a gente sabe que ele tem dificuldades tremendas com o carrapato. O Cenepol, ele tem a dificuldade manejável, algo que a gente consegue fazer com que ele vá para o ambiente de forma natural e com o controle básico sanitário que a gente tem dentro dos calendários, dentro de cada fazenda, ele se mantém de uma forma bem tranquila, tá? Então a gente pode dizer, ele é resistente? Ele tem mais resistência do que o taurino normal. Ele é um taurino tropical, portanto ele é adaptado a qualquer desafio que o clima tropical apresenta, tá? Entendi. E quanto à questão nutricional, tem alguma exigência que o Cenepol precisa disso para ficar bem aqui, ou não? Como é que é? Ele é uma outra característica que a Rinidama trouxe para ele de benefício. Ele é um animal que, se você não tiver uma condição excelente de nutrição, ele vai se manter em qualificação positiva. Ele vai continuar em curva de ganho. Mas a gente sabe que a tecnologia e desenvolvimento da pecuária hoje, ela é intrinsecamente relacionada ao que se nutre. Então, aquela famosa frase, campo de futebol foi feito para jogar futebol. Qualquer bovino que a gente tente colocar no campo de futebol, o máximo que ele vai conseguir aprender a jogar bola. Mas ele não vai conseguir virar a carcaça que a gente precisa. Então, a nutrição, ela é primordial para qualquer raça. O Cenepol, assim como qualquer outra. Só que com um diferencial. No manejo simples de fazenda, pastagem, com boa mineralização, ele vai decolar. Então, o que é o decolar? Vamos pegar a nossa vaca Nelore com o touro Cenepol, que é o intuito da gente mostrar o cruzamento industrial, comparado com um taurino 100%, um zebuíno 100%, o Nelore. Ele vai desmamar na mesma condição de pastagem quando você coloca os dois no mesmo ambiente com 30% de peso a mais, com 30% de capacidade de desenvolvimento a mais. Então, se você quer desmamar o seu bezerro Nelore com 200 quilos, você vai ter que ter uma condição de nutrição boa. Se você quer desmamar o seu Cenepol com 250 quilos, você vai ter que ter uma condição boa de comida. Agora, se eu desmamar o meu zebu com 150 quilos, no mesmo ambiente, na mesma condição de comida, o meio sangue Cenepol vai desmamar com 30% a 40% a mais. Isso mostra a capacidade de conversão alimentar dele, essa condição da rusticidade da raça. Tá? Isso são números hoje que a gente já tem dentro de dados estatísticos que se comprova. É normal o pessoal falar, mas vocês são do corpo técnico, vocês são criadores, vocês defendem a raça. Mas a diferença de vários outros segmentos, de várias outras raças, é que a associação do Cenepol, assim como a boa parte da formação de base da raça Cenepol, foi formada por técnicos que passaram a expor números a partir do que se mede.
Então, é uma raça que ela enfrenta desde a chegada no Brasil, hoje são 20 anos já no Brasil, que ela enfrenta o desafio constante de medir. E hoje a gente mostra números medidos e não achismos. Por isso que ela acaba tendo esse diferencial quando as pessoas falam, mas não pode ser 30% na média. É 30% se você comparar dentro do universo de condução normal. Se eu colocar o meu Cenepol comparado com o seu Cenepol, talvez o seu Cenepol seja eficiente pela conversão alimentar, melhor do que o meu, pelo manejo que você traz. Você entendeu? Mas dentro do seu rebanho, se você comparar entre outra raça junto, você vai ver que ele vai ter sempre essa capacidade a mais, graças à adaptabilidade de calor que ele consegue fazer. Ele dá risada para o nosso clima, essa é a verdade. Só porque você já citou o clima aí, você já falou também do frio, um amigo querido do grupo Pecuária Lucrativa do WhatsApp, que tem bastante gente, eles trocam muita ideia sobre pecuária, ele perguntou aqui, Edson, o Cenepol, no clima extremo frio do sul, ele vai bem? Dá para criar? Tá. Tem criadores levando para lá, bastante projeto para o sul, Caxias do Sul, Porto Alegre, não sei te precisar as regiões demográficas com exatidão. Mas o pessoal está levando com peso para lá, embrião, a dificuldade de transporte, a região Santa Catarina, por causa da barreira sanitária está fechada, diminuiu muito no ano passado, nos últimos anos, agora ainda mais com o Paraná também fechando. Mas o embrião está indo muito aí para o sul, e o pessoal que tem feito o projeto está gostando muito. Então, os animais não estão saindo do clima quente e entrando no sul para adaptação, os animais estão nascendo no sul com a condição de adaptação do sul, tá? Mas os animais que foram da região norte, aqui no estado de São Paulo, os leilões que a gente faz está indo para o sul. A gente só tem relatos de bons resultados, de animais que estão conseguindo não competir, mas que estão se mantendo na mesma condição que os meios-sangues taurinos do sul aí. Tá? Tanto que ele está casando perfeitamente com esses animais aí. Nos Estados Unidos, tem regiões lá, Felipe, que eu já vi imagens de Cenepol na neve. Sim, eu são condições que a gente, até nós técnicos, fala, poxa, mas é um pouco surreal acreditar que ele está lá e suportando a temperatura de neve. Pode ser que ele tenha um pouquinho mais de dificuldade comparado com o animal que é dessa característica de neve. Concordo plenamente com isso. Mas é um animal que se mantém. É um animal que não tá perdendo condições de desenvolvimento. Pelo contrário, ele vem mostrando que ele está incrementando. Então, a raça Cenepol, esse quesito de adaptabilidade, a gente até brinca que é uma raça que ela leva a assinatura de quem cria. Então, o que você falou, a condição nutricional do Cenepol, ele é exigente nutricionalmente? Ele é exigente nutricionalmente se você quiser que ele seja um animal rápido, um animal de alta evolução. Só que a tecnologia de hoje nos mostra que não dá para a gente ter um animal com esse potencial conduzido de forma mínima. Então, nós vemos, às vezes, muitas condições que a pessoa quer criar de forma bem extensiva, ele vai bem. A diferença é que, às vezes, ele demora um pouquinho mais. Então, às vezes, na condição de serviço de registro genealógico que a gente faz, o registro genealógico, para você finalizar um animal como adulto, por regra, é a partir dos 14 meses de idade. Se você tem um ponderal de desenvolvimento dele até os 14 meses, ele vai ser um adulto já, com 14 meses, com características elevadíssimas. Se você trouxe ele de forma extensiva, ele vai ter as características qualificativas, mas talvez ele é um animal ainda pré-púbrio, um animal que ainda não atingiu puberdade. Você fez uma pergunta para mim que a gente vai depois discutir ela da questão da idade. Então, ele acaba acarretando essa fertilidade relacionada à questão nutricional. Ele é mais precoce, de qualquer forma, mesmo em condições de dificuldade nutricional, ele ainda vai ser mais precoce do que uma média, mas se você der a condição de comida, você vai ter um animal muito mais eficiente. Então, o nosso objetivo hoje é o quê? Não termos só ferramentas boas, nós temos ferramentas boas que podem ser muito boas. Entendeu? Sim, com certeza.
Ó, chegou uma pergunta aqui até interessante, né? Já que você falou de Vamos lá. idade. E também uma questão também que muitas pessoas me perguntam, né? Com que Tá, idade um tourinho começa a cobrir e tá. um touro adulto? Quantas vacas um touro adulto consegue com tranquilidade cobrir, tá? Tá. E também eu queria que você especificasse o que Hum, é um touro adulto. tá. Um touro adulto é um animal que a gente chama hoje 600 quilos de peso, 500 quilos de peso, não vou exagerar, tá? A partir do momento que ele atingir os 500 quilos de peso, ele já vai ter ultrapassado a barreira dos 18 meses de idade. Se eu tiver uma nutrição super forte na fase de recria, ele vai chegar aos 500 quilos, talvez com 16 meses de idade. O bovino, ele tem uma puberdade relacionada ao peso. Assim, um exemplo, uma vaca Jersey, ela com 230 quilos, ela está já fértil, né? Um exemplo, tá? Um taurino, ele precisa um pouquinho mais, ele precisa estar próximo dos 300 quilos para estar fértil, tá? No caso, uma fêmea. No zebu, ele tem que ter pelo menos 350 quilos de peso. Agora, a idade está relacionada ao tempo que ele leva para ganhar esse peso. De uma forma normal, o Cenepol tem a capacidade de ganhar 30 quilos por mês de vida. Então, a gente fala que o animal vai ter os 18 meses bem próximo dessa condição, tá? É um animal que, nos meios-sangues mesmos, quando você está usando ele para a questão frigorífica, meio-sangue, tem muitos criadores já abatendo fêmeas com 14 meses, próximo de 15 arroba. 15 arroba seria 430 quilos, né? 450 quilos. Então, um touro com 18 meses, ele já vai estar na casa dos 500 quilos. Ah, mas eu tenho um animal que tem 18 meses, mas ele não está com 400 quilos. Então, ele não é um touro Cenepol. Não, ele ainda não virou, ele ainda não se transformou num touro Cenepol. A puberdade do animal começa aos 18 e a gente fala que ele se torna adulto aos 36 meses. Então, ele tem dos 18 até os 36 meses um desenvolvimento para ele chegar a esse extremo de carcaça, animal adulto, né? Aí, a pergunta que você falou sobre a condição da quantidade de fêmeas que ele é capaz de cobrir, está relacionado com essa idade. Então, se o animal com 36 meses, que já tem seus 600 quilos, ele está na puberdade, já está na idade plena de reprodução, ele, lógico que ele vai ter uma condição de trabalho, de ser exposto a mais fêmeas. Um garotão jovem, de 18 meses, se ele tiver 500 quilos, ele tem condição de trabalho, mas a gente precisa maneirar na condição de exposição. A precocidade da raça, ela faz também com que ele acaba, como que eu vou te dizer, ele acaba tendo a maturidade sexual, às vezes sem estar com o peso de conformação completa, certo? Então, todo bovino, zebuíno, taurino, ele precisa ter, além da maturidade reprodutiva, ele precisa ter a maturidade esquelética. Então, se a gente pega um garrotão aí no turbo de 12 meses, vamos falar os que a gente chama os meninão, que chega aí 500 quilos com 12 meses, 500 quilos com 13, 14, e aí coloca ele para reproduzir. A parte de articulação de joelho não está pronta. A gente pode citar aí um jogador de futebol famoso, que a gente tinha, que era um ídolo nosso, Ronaldinho, fenômeno, que sofreu, numa fase de transição da idade dele, o joelho. Por quê? Ele cresceu muito rápido quando ele foi para a Europa jogar bola, explodiu a capacidade de profissionalismo dele, mas o joelho pecou. Então, o bovino, ele precisa ter, além da maturidade sexual, a maturidade de peso, ele precisa ter essa maturidade articular. Então, se você coloca um garrotão de 18 meses exposto a um exemplo, 40 fêmeas, você vai estar minimizando o período de vida útil desse animal dentro do seu rebanho. Se a sua pergunta para mim secundária seria assim, mas o que eu quero é bezerro durante 5, 6 anos e depois eu vou descartar esse touro, porque eu sei que ele vai ficar muito pesado, e pode acontecer isso, e ser obrigado a tirar esse touro também do lote, porque está relacionado com a capacidade de peso. Se ele for criado de forma um pouco mais longe, mais lenta, e ele chega aos 3 anos num peso bacana,
e vai seguindo os anos secundários, sequenciais, ele pode ser usado, às vezes, por 8 estações de reprodução. A gente tem touro Senepol aí com 9 estações de reprodução, trabalhando no lote de 40, às vezes até 50 vacas, Felipe. Hoje, a recomendação nossa para um animal adulto da associação é de 40 a 50 fêmeas, tá? E a molecada você precisa botar num ponderamento um pouco melhor. Tá? Animais de 24 meses, trabalhar de 25 a 35 animais. Depende do manejo da sua propriedade. Eu tenho um lote de 100 animais e eu gostaria de fazer uma exposição somente com 2 touros. Se você tiver 2 touros adultos, com mais de 3 anos de idade, e você tem um controle de manejo dentro da fazenda adequado, tranquilo, dá para arriscar. Se você estiver trabalhando com animais mais jovens, a recomendação é você ter 3 animais para trabalhar 100 até 110 fêmeas. Então, é muito de... tem criador que liga para a gente, às vezes, e fala assim, preciso comprar um touro e não sei que caminho eu faço. A gente acaba sendo ousado e tendo que entrar no projeto da pessoa junto para a gente poder entender. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu preciso de um touro. E aí eu tenho que ser, eu, pelo menos, como criador que sou também, eu sempre faço a pergunta, qual o tamanho do lote que você vai expor esse animal? Porque a gente consegue conduzir melhor, porque às vezes você tem um animal, você tem um lote lá de 25 fêmeas e você não tem necessidade de você comprar um touro de 3 anos, você pode comprar um animal de 18, de 20, 24 meses. Custo-benefício, a idade do Senepol e valor comercial está relacionada com esse parâmetro. Então, um animal de 3 anos é óbvio que ele vai valer mais do que um animal de 2 anos, pela essa capacidade de reprodução. Então, pelo que eu entendi, cada caso é um caso, né? A gente tem que ver o projeto da pessoa para poder indicar o que seria melhor, como se fosse uma consulta mesmo, né? Exatamente. O pessoal fala assim, esse touro Senepol é desaforento, ele entra reproduzindo. E o pessoal que trabalha e vende, ele é pior ainda, porque quer saber o que eu estou fazendo na minha fazenda. Mas é algo que é sempre prazeroso estar podendo conversar isso com os criadores, principalmente o pessoal que está entrando na raça, que tem muitas dúvidas de como conduzir, de como fazer. Esse relacionamento precisa ser estreitado mesmo. O foco da associação é trabalhar pequenos produtores, não só o grande produtor. O pequeno produtor que está iniciando hoje vai ganhar um canal novo dentro da associação para poder ajudar na comercialização, para poder ajudar na condição de direcionamento dos animais. O corpo técnico está sendo multiplicado dentro da malha nacional exatamente para conseguir atender um pouco mais, e não só trabalhar com o serviço de registro genealógico, de registro em si do animal, mas em si com a condução de cria, com a condução de produção do Senepol. Muito legal isso aí. É novidade para mim de que a associação vai estar ajudando na comercialização. Pega a semana passada, então, hein, Felipe? Tem que puxar a sua orelha. Oi? Você não acompanhou o Mega semana passada? Não, eu até acompanhei um negócio de compartilhamento, né? De você avisar a associação, não é? O cara fazer Mas o material, eu acho que o material está disposto para consulta, para quem quer assistir, foi muito legal, Felipe, vale a pena assistir. Os professores falando de marketing de comércio, a associação falando dessa nova base de relacionamento e a preocupação de desenvolvimento. Então, muitas ferramentas novas que até para o corpo técnico tá em novidade, tá? Então, não só para você como criador, para a gente também, mas a gente vai estar colhendo esse contato direto com a gente ou direto com a associação. A preocupação é ter o feedback o quanto antes para a pessoa poder iniciar um projeto de forma assistida. O Senepol, lembrando a minha apresentação, o pessoal que chegou depois, a adaptabilidade, ela faz com que essa raça receba assinatura de criador. Então, todo animal ou toda seleção genética que ela está aberta a uma assinatura, ela tem a condição de melhorar ou de piorar. Então, como é uma raça extremamente positiva nessas condições de ser conduzida conforme ela tem de condição nutricional, manejo sanitário, ela continua em produção. Então, a preocupação constante é isso.
é fazer todo mundo entrar dentro da linha de melhoramento genético assistida pela associação, enquanto o produtor não consegue ter um tamanho suficiente para poder desenvolver um projeto sozinho. O Embrapa Gene Plus, ele está sendo adequado novamente para que os novos criadores consigam, com um menor número de fêmeas, poder ser assistido pelo projeto, pelo programa. Que é complexo a gente falar de todos os pilares do programa, mas qualquer interessado em entrar dentro do site da associação para poder entender os diagramas do programa de melhoramento genético da raça. Tá? Quer terminar os slides para a gente continuar nas perguntas? Tem mais uns dois que eu acho que talvez case interessante com o que você estava tentando perguntar no início para mim. Então, falando dessa condição das glândulas sudoríparas, isso foi o diferencial que fez com que ele se adaptasse à condição climática. Roda mais uma, Luiz. Então, isso aqui amplia esse, que não tem jeito de eu... Só para ter um grau de conhecimento, é uma parte metódica, mas é algo importante que a gente passe isso, que é essa adaptação de glândulas sudoríparas. Então, o bovino tem 3 tipos de glândulas sudoríparas. Vamos falar de forma bem simples. As que fazem troca de temperatura com facilidade, as que fazem troca de temperatura com média facilidade e as que fazem a troca de temperatura com grande dificuldade, tá? Então, o zebu, o Nelore, ele tem 90% das glândulas sudoríparas com as que trocam com facilidade de temperatura. O Cenepol já foi provado cientificamente que ele tem 96% da glândula que troca com facilidade. Então, o Cenepol é um taurino melhor adaptado que o Nelore para clima de troca de calor. Então, volta ele de novo, Luiz, fazendo um grande favor, só para a gente terminar essa questão da glândula, para a gente terminar de avaliar. Então, aí a gente pensando assim, o Nelore, a glândula envelopada, desculpa, que é que tem dificuldade de troca de temperatura, ela está presente ainda em torno de 3 a 4% no Nelore. O Cenepol não tem 1% dessa que tem dificuldade de troca de temperatura. Por quê? Ele tem 96% da que troca com facilidade e 4%, 3,39% da que tem média capacidade de troca. Então, olha o potencial que existe dentro de um quadro adaptativo. O animal se transformou num autocapacitador, autocapacitador não, desculpa a palavra, alta capacidade de temperatura. Tá? Por que é o taurino tropical adaptado? Porque ele está pronto para suportar temperaturas extremas. Tá? E qual foi a característica que fez isso, essa mudança? Que é o que a gente chama hoje como gene slick, é o pelo curto. Então, quando a gente fala dentro do nosso dia a dia de trabalho, aquele touro tem o gene slick positivo, quer dizer que ele tem as características de adaptabilidade. Isso já está dentro do programa de melhoramento, na busca dos animais genômicos para essa característica. O cruzamento que nós estamos trabalhando hoje, os touros modernos que nós estamos usando para o cruzamento industrial, ele está carregando isso. E isso ele herda para o cruzamento industrial. Tá? Volta a mão de novo, Luiz, fazendo um favor. Eu não conseguia fazer a apresentação, tivemos que pedir ajuda para os universitários, então tá meio chato, mas eu peço desculpas a todos aí. Então, essa adaptabilidade faz com que essa raça se torne uma raça singular. Mas ela é muito simples e é moldável. É o que eu falei, é o que você falou, Felipe. Dentro de qualquer propriedade, ela pode ser conduzida. E aí você conduz na velocidade que você necessita. Tá? Pode tocar para frente, Luiz, para a gente finalizar os slides. Então, essa questão de adaptabilidade, essa imagem a gente usa bastante para mostrar o quê? Um touro do Cenepol no cerrado, andando na frente de um bezerro. Aquela famosa ditada, onde a vaca vai, o boi vai atrás, o Cenepol derrubou isso. Porque o Cenepol não vai atrás, ele vai na frente, ele vai do lado, ele vai aonde tiver que ir, cara. Ele é adaptado
a região de calor. A condição climática dele faz ele trabalhar no sol, tá? Põe a próxima. Outra imagem bem interessante, o pessoal vê, talvez seja imagem que as pessoas já conheçam, mas tá aí, ó, no Pantanal, o bicho entrando dentro da água. O pessoal que levou ele para o Cenepol falava para a gente, falou, ó, ele entra na água numa boa, o Nelore entra com medo, às vezes todo afoga, ele é calmo, ele é tranquilo, não tem por que essa raça ter apavoramento no Cenepol é comer. Então, é incrível, cara. Então você vê, ó, a bezerrada andando junto com a vacada pantaneira, tá? Isso é bezerro puro criado com vaca Nelore. Então, animal resistente ao calor. Isso faz a diferença num país como o nosso. Pode deixar rodar, Luiz. Pode deixar a próxima. Oi, aqui nós não... Pode falar, fazer duas perguntinhas aqui que tem até a ver, né? Tá, o Edson Júnior. Pode fazer. O Edson Júnior, mais uma vez lá do Pecuária, ele perguntou aqui, é uma pergunta polêmica, hein? Vamos lá. O Cenepol tem o mesmo desempenho que o Angus e o Braford? Em que sentido? Pede para ele complementar. Características de qualidade de carne ou comportamento reprodutivo? Reprodutivo. Eu acredito. Eu acho que reprodutivo não foi a pergunta dele, porque não dá para a gente comparar isso, porque o Cenepol com certeza vai ser superior nesse quesito. Em termos de qualidade de carne e ganho de peso. Qualidade de carne. Ele hoje tem uma características, o processo de seleção, o Cenepol da entrada no Brasil do ano 2000, ele tinha uma característica muito semelhante de acabamento de carcaça do Nelore. Então, animal com acabamento de carcaça muito boa, mas com a dificuldade de qualidade intrínseca, marmoreio, que é o que o mercado gosta hoje, né? A carne gourmet. Uhum. Só que o Cenepol de 2000, ele mesmo tendo essa característica parecida com o Zebu, ele tem o presente da docilidade e a capacidade de adaptabilidade de calor. Isso faz com que o animal não se estresse. Então, ele não tinha essa qualificação de carcaça semelhante, mas a carne era extremamente macia. Os testes de cisalhamento desses animais desse período mostraram que, mesmo não tendo a característica visual que o mercado quer, que é marmoreio de carne, era extremamente macia. Tá? Poucas as pessoas tiveram oportunidade, porque foi uma fase onde a raça estava sendo usada para reprodução e para seleção. Feliz quem conseguiu provar essa fase para poder chegar hoje. O mercado de hoje é extremamente semelhante às outras raças taurinas, porque o processo de seleção que vem se tratando e vem se direcionando está trazendo a qualificação gourmet. Hoje nós temos vários touros Cenepol, já de destaque nacional, em provas de performance, que tem essa característica de qualificação de gourmet. Já tem projeto de ferramentas para cruzamento industrial para confinador, usando o sêmen de Cenepol com qualificação gourmet, porque ele, além da qualificação gourmet, que é essa qualidade de carne dos irmãos, ele tem alta conversão alimentar. Então, a carne negativa está vindo junto com essas características. Por quê? O Cenepol é uma raça medida, desafiada. E, ano a ano, o processo de direcionamento dos criadores, através dos programas de melhoramento e através dos testes de performance, estão, garimpando esses animais elites, esses animais que estão destacando essas características. Então, hoje, a gente pode dizer que elas estão na mesma balança, na mesma semelhança. Daqui mais 3, 4 anos, ela pode decolar em termos de características de cada projeto. Por isso que a gente fala que é moldável. Cada projeto direciona para onde ele quer. Então, a gente tem projeto hoje direcionando para isso. A gente tem touros sendo comprados de alta qualificação gourmet, 100% sendo absorvido em confinamento, para projetos de confinador desmama,
e confina. Tá? Entendi. Então, provar essa carne, nós vamos ter que correr atrás deles, Felipe, porque eu acho que isso vai tudo para o mercado externo. Não, eu vou sugar um pouco aqui. Então, deixa eu entender. Eu posso dizer que o Cenepol é o taurino mais bem adaptado aqui no Brasil? Do mundo. No mundo? Para ele é, como diz um celeiro, se ele tivesse tido a oportunidade de chegar no Brasil junto com o Nelore, nós estaríamos hoje com uma qualificação de carne totalmente diferente do que a gente tem hoje. O Nelore é a raça mãe, o Nelore é a raça que permitiu nós sermos o maior produtor de carne do mundo, mas a gente sabe que o desafio nutricional e essa dificuldade de melhoramento da carcaça num zebu sozinho, apesar de hoje já termos zebu com alta qualidade de carcaça também, em virtude do grande volume do rebanho, hoje você fazer o melhoramento é um processo muito lento. No taurino, não. O taurino, ele tem isso intrinsecamente. O Cenepol chegou no Brasil com uma característica parecida com o zebu, porque era o que ele passou no processo de seleção dele no Caribe. Tá? Mas ele continua sendo um taurino. E ele mostrou pra gente que ele sendo taurino, ele veio para continuar na mesma pegada. Então, vamos falar, os primeiros 10 anos de desenvolvimento da raça, as raças irmãs poderiam dizer que o Cenepol não seria páreo para a mesma qualificação de carcaça. Hoje, ele é tão páreo e ele se mostra muito promissor, com grandes vantagens em cima dessas raças. A gente não ousava dizer há 10 anos atrás, Felipe, que o Cenepol seria usado para inseminação artificial, porque a gente sabe que a raça mãe, Nelore, com os irmãos taurinos, são altamente difundidos no mundo inteiro. Os Estados Unidos usa o taurino como inseminação primordial, no Brasil também. Ele tem o carro-chefe como sendo o Angus, a família do Angus, para inseminação. Só que o Cenepol, ele está crescendo nesse quesito. Então, nós temos a ferramenta de monta natural, que não tem taurino páreo o suficiente para poder conseguir fazer o que esse cara faz a campo, com as novas ferramentas de inseminação. Tá? Entendi. Ô, Silta, deixa eu só interromper rapidinho e pedir para o pessoal não esquecer de dar o joinha, hein? Estamos aqui de olho em vocês. O Ricardo, lá de Roraima, que, aliás, acabou de chegar da fazenda, acabou de mandar mensagem aqui, a gente conversando, ele questionou, Felipe, a gente fala muito do touro, do macho, isso e aquilo. E a fêmea? O que a fêmea Cenepol tem de especial? A fêmea Cenepol de especial tem a fertilidade, tem a docilidade, ela tem toda a característica da forma para se produzir esse bom touro. A alta fertilidade associada à boa adaptação nutricional, né? A alta conversão alimentar faz dela uma ferramenta incrível. Tá? Regiões como a dele, que o pessoal trabalha de forma extensiva, extrema intempéries climáticos, são animais que chegam na puberdade talvez um pouquinho mais tardio, mas é incrível. Eu não conhecia a região dele até pouco tempo, fui fazer uma visita agora e voltei encantado da região, visitando, vendo animais. Quando eles chegam nos 24, 30 meses, as fêmeas viram uns vagão. Legal. Eu queria até perguntar para você, desculpa interromper, você roda bastante o Brasil, né? Fazendo registro genealógico. Sim. O que você tem visto de mercado? Desculpa interromper mais uma vez, você estava falando de fêmea, mas aqui... A pergunta do pessoal a gente vai fazendo nós dois, tem problema. Mercado em que sentido, Felipe? Procura. Assim, não, a procura, né? O pessoal, eu vejo muita gente que assim, já escutei falar dessa raça, mas nunca vi. O que você acha, assim, tá gerando esse fomento, né, que a associação tem feito bastante, inclusive, tá dando resultado? Você está vendo mais criadores? Vamos falar assim, em 20 anos de raça no Brasil, hoje nós podemos dizer que todos os estados brasileiros têm criador de Cenepol.
A grande maioria regionalizada ainda, lógico, nessas regiões de alta produção, né, de pecuária, mas o mercado tá se abrindo, principalmente nessas regiões atípicas. Exemplo, nossos amigos do Sul, que estavam preocupados com a questão, será que ele se adapta ao Sul? Está entrando 1, 2, 3, a gente vai acompanhando o leilão e você vai vendo que o volume de animal está crescendo. A região Nordeste, que era uma região talvez um pouco mais receosa à mudança, né? Ela absorve hoje 60% dos leilões que a gente está vendo na televisão, quem tiver a oportunidade de acompanhar, tanto para macho como para fêmea, porque o pessoal levou para lá há 3 anos atrás, 4 anos atrás, e percebeu que essa dificuldade nutricional que eles têm por lá, o Sanepol consegue levar isso de bom grado e bom desenvolvimento. Então, ela está entrando num momento muito positivo. A região Nordeste se encantou, a região Norte continua na mesma condição. Os criadores, a diferença hoje é que nós temos menos volumes daqui da região Centro-Oeste seguindo para a região Norte e a região vamos falar Centro-Oeste do Brasil, porque tem bastante criadores de lá que já também estão distribuindo genética. Então, para quem tem o contato direto, que a gente viaja para tudo, a gente está vendo a comercialização migrar para todos os lados. E a região Centro-Oeste, que é a região que é a maior disseminadora, né, ela está puxando muito para essa região. A sua região do Rio, Espírito Santo mesmo, você vê o tanto de criadores, são regiões lá de dificuldade climática, né? O pessoal fala, mas no Rio é calor, no Rio chove muito. Eu também achava, até começar a conhecer os criadores de lá, conversar e perceber que a dificuldade nutricional e a dificuldade pluviométrica nessas regiões são terríveis também. E essas raças estão indo em condições boas de desenvolvimento nessa região. Tá? Pode falar. O José acabou de perguntar até, né? Se existe criador lá no Rio, que ele quer montar uma filial lá. Uhum. Tem, inclusive, o Kaique, né? Do Sanepol Horizonte, agora, que ele fica em Arapeiro, mas ela Tá aumentando o projeto dele lá na região, né? Enfim, a gente convida venha para a associação, venha para os técnicos que possam estar regionalizados para poder ajudar nessa orientação. A fomentação, antes do início do Covid, Felipe, a associação tinha um foco de começar a trabalhar atividades regionalizadas. Lógico que algumas regiões que teriam maior número de criadores acabariam sendo privilegiadas porque precisa ter onde há números, né? Para poder ajudar essa fomentação local. Mas toda região onde tem 3, 4 criadores, ela tá aberta ao desenvolvimento, que é o que a gente vem conversando. A região de Presidente Prudente Sul é uma região formidável. A gente está próximo da entrada do Mato Grosso, é uma região de bastante pecuária, e o pessoal está abrindo os olhos para a raça. Mas tem bastante criador? A gente às vezes não sabe ainda quem estão voltados para criar o puro. Mas touro tem bastante aí na região de vocês. A gente tem bastante relato do pessoal aí. Aí o pessoal, mas onde é que estão esses bezerros, Meissan de Sanepol? Se tem tanto touro? Some. Porque o vizinho que compra, o confinador que compra, esses animais desaparecem. Tem volume. Já para o projeto, tanto que a associação desenvolveu o projeto de qualidade de carne da raça hoje, o SQA, que é o Sanepol Quality Assurance, e a dificuldade de trazer os animais para o abate técnico está extremamente relacionada a essa situação. Animais de 14 meses que poderiam estar fazendo parte desse tipo de fêmeas, no caso, poderia estar indo para um abate técnico 14, 15 meses, indo para abate técnico chancelado pela associação, tem essa interferência local, porque o pessoal aprendeu o sabor que tem e não sai da regionalização. Então, o cara começa a ter lá 50 bezerros meio sangue, ele, no ano seguinte,
o cara que comprou no ano vai voltar a buscar. Talvez antes dele pensar em fazer segunda, né, um reprojeto de acabamento, que é um animal fácil de terminar, ele vai ficar sem, porque as ofertas comerciais é muito atrativa. E aí a gente perde os animais, porque vai chegar no confinamento e vai para exportação. Ou cai na nossa região e a gente nem sabe. Tá? Sim. Ô, Silter, tem a Isabel, que eu acredito de Minas Gerais, ela fez 2 perguntas aqui. Tá. Você falou da docilidade, fertilidade e precocidade da fêmea. Ela perguntou se a F1, né, Senepol Nelore F1, a fêmea, se ela mantém essas características e se pode ser usada como matriz na propriedade. E a outra pergunta dela é o mercado do meio-sangue ali entre Minas e Rio de Janeiro, na divisa do estado. Se ele é bom, como é que é esse mercado? Se você tem conhecimento disso. Tá, eu não conheço a região dela. O que eu conheço é a ferramenta mercadoria meio-sangue Senepol Nelore. Em qualquer lugar que eu tenha visto, que a gente tenha conversa, não tem dificuldade de comercialização. Às vezes a pessoa, mas eu nunca comercializei. Hoje a internet, hoje os grupos de WhatsApp é uma ferramenta formidável. Essa aproximação de criadores que criam próximos não deixa mais acontecer isso. Então, dificilmente ela vai ter dificuldade de comercialização caso ela queira vender. Eu tenho clientes que compram um touro que eu às vezes falo, até peço para eles, para mim, porque as meios-sangue Senepol são ótimas ferramentas para a gente usar como receptora de embriões. E às vezes eu peço para eles, falo, quando tiver as meios-sangue Senepol para ser desmamada, lembra da gente, liga para a gente, porque a gente tem interesse de usar esse material. A hora que eu ligo para eles, eles já falam, ó, já foi de novo. Vamos ver se no ano que vem. Isso acontece muito aqui. Muito aqui. Eu tenho cliente que é assim, quando você tiver meio sangue, me avisa. Aí eu tô com meio sangue. Aí a pessoa me liga, ó, já foi. A pergunta dela sobre a meio sangue, ela carrega toda essa característica? Carrega toda essa característica. Ela é um animal extremamente dócil. Quando a gente coloca ela com Nelore, lógico, ela não tem a mesma característica. A exemplo, uma vaca Senepol pura, se você ela pare num conjunto com mais 3 fêmeas de idade próxima, se você não tiver um controle de manejo dentro da sua fazenda, os 3 bezerros vão mamar, e se você não identificar quem é quem, o teste de DNA vai ficar caro no laboratório depois. Você é um exemplo disso, porque a gente perde. Elas adotam, todo mundo mama, e isso leva para meio sangue também. Tá? O Nelore um pouco menos, mas ela tem características semelhantes. Ela não é uma raça de aptidão leiteira, mas ela é uma raça que permite, através da qualificação, da adaptabilidade, dessa questão de docilidade, essa questão de capacidade de conversão alimentar elevada, ela colabora com que o aumento do leite seja natural. Dentro de Minas mesmo, tem muitos projetos de vacas comuns de leite usando Senepol, e o pessoal está segurando as meio-sangue para testar no leite e está gostando dos resultados. Ah, mas ele é um animal que vai aumentar a qualidade de leite? Não. Ele vai manter a qualidade de leite original das fêmeas, só que ele põe conversão alimentar, ele põe docilidade, e se o animal não tem estresse durante a ordenha, ele acaba produzindo mais leite. Então, isso é intrínseco das características da raça. Tá? Meio-sangue Senepol com Nelore fêmea, top, para usar como receptora ou para terminação. Tá? Olha que legal aqui, Silter, no nosso chat aqui, o Ricardo lá de Roraima acabou de botar aqui assim, que ele vai começar um confinamento com 1.500 cabeças e tem tá com vontade, né, e quer botar tudo meio sangue Senepol. Aí o Wellington acabou de colocar aqui, eu tenho um comprador de até 5.000 bezerros. Então a gente vê que tem mercado, né? Tem saída, o pessoal está querendo. O mercado está aberto para toda a região, Felipe. E a condição de comida, lógico, quem tem condições nutricionais próximas a grãos, regiões que tenham subprodutos, cara, essa raça ela é perfeita para essas regiões.
porque você coloca um suplemento de facilidade de compra, custo e benefício regional. Mas preciso ter um projeto de confinamento. Lógico, se você tiver um projeto qualificativo, o animal vai ter a condição de te responder à altura. Mas nós estamos falando ainda de forma extensa, né, extensiva ainda no Brasil. Nossa, desculpa, meu computador se desconfigurou. Desculpa. Então, na condição capim, boa mineralização, uma suplementação, você vai terminar os animais mais cedo do que a média, tá? Muito bom. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que o Edson havia feito aqui, que eu corri. Ele quer saber se você tem noção do aproveitamento de carcaça do puro e do F1. Eu confesso que não é a minha praia, tá? Mas a gente tem visto o pessoal nos primeiros abates técnicos que foram feitos pelo SQA, pelo selo, animais que renderam na casa de 53,5, acho que a 56, se eu não estiver errado, tá? Mas é aquela situação, a capacidade de rendimento de carcaça e qualificação de carcaça, né? O rendimento de carcaça rotineiro do frigorífico, se não tiver a bonificação pela qualificação, acaba sendo algo ainda difícil de ser tratado, né? Eu acho que é uma raça que vai ser semelhante às outras de capacidade de rendimento de carcaça. A diferença é o quanto que ela gasta menos para chegar na mesma qualificação. Esse é o pulo do gato, eu acho. Né? Que é os exemplos que estão tendo aí. Animais sendo abatidos de 14, 15 meses com a mesma capacidade de rendimento de carcaça. Tá? Então, o custo que você agregou nela, mesmo não podendo disputar com o frigorífico não remunera a gente pela qualidade de carne, ainda faz um diferencial. E o mercado regional, que é o distribuidor de carne dos consumidores de cidades um pouquinho mais centralizadas, eles já acordaram para isso. E esses caras compram essa carne e pagam um pouquinho mais de diferencial. Na minha região acontece muito isso. Na sua região, com certeza, também. Os distribuidores, eles torcem o nariz, só que a hora que vê, não deixa passar. Com certeza. Ô, Silter, deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal do Pecuária Lucrativa que está em peso aí assistindo, tá? E o Ricardo, mais uma vez, lá de Roraima, perguntou aqui, ó, se interessou pela sua profissão. Como é que ele faz para fazer o curso de técnico da associação estando lá em Roraima? Eu não sei como é que é. Ele precisa ir para Uberlândia, né? Anualmente, a associação faz reciclagens conosco, técnicos já do quadro, e acaba incrementando essas regiões onde o quadro técnico ainda não está totalmente disponibilizado. Tá? Aonde que ele está? Em Roraima? Roraima. Eu acredito que ele está morando em Boa Vista. Tá, Roraima, se eu não tiver errado, não temos técnico em Roraima ainda. Tá? Até a Covid desse ano atrapalhou até o nosso treinamento. Nós fizemos agora no início de outubro a nossa reciclagem anual, da qual a gente fez um implemento na questão do Gene Plus, e está entrando mais 6 técnicos novos. Mais um técnico do estado de São Paulo, para atender regiões abertas, técnico da Bahia, técnico, acho que do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, um técnico que está habilitando, e acho que é do Goiás, mas uma técnica do Goiás. Então, o caminho é essa forma, a associação, para poder saber de quando vai ser o próximo treinamento. Regiões equidistantes são mais complicadas para fazer o treinamento, mas não é algo impossível de acontecer, tanto que nós temos vários colegas já trabalhando aí nas regiões distantes, treinamento de uma semana, e depois você vai fazer acompanhamento técnico de serviço de registro genealógico com os técnicos já credenciados. Tá? Mas passa meu contato para ele, Felipe, que é mais fácil,
é algo mais técnico, individualizado de interesse dele, a gente põe ele em contato com o pessoal da associação e nós mesmos para poder, na hora que tiver uma demanda regional, a gente poder indicar ele. Um requisito que é importante é que ele tenha formação na área agrária. Ele pode ser um médico veterinário, um tecnista ou tem engenharia agronômica, tá? Mas eu sou um administrador de empresa e eu gostaria de ser um técnico de registro de serviço genealógico. Infelizmente, mesmo que a pessoa tenha a capacidade, a habilidade para isso, ela tem certas situações que é do crivo da linha agrária, tá? Então, ela acaba sendo restrita para esse quadro de profissional, tá? Entendi. Ô, Schutter, deixa eu fazer uma pergunta de um novo criador de Cenepol. Opa. Se eu já comi no cenávulo, que adquiriu uma fêmea top do Cenepol Pro Ventre, tá? No último leilão aí que a gente fez dia 16 de setembro, se eu não me engano. Uhum. Ele fez uma pergunta, ele vai estar sábado recebendo essa doadora também. Ele fez uma pergunta aqui, assim, o touro Cenepol em vacada Nelore, pode ser colocado nas novilhas ou não? Só tem que ser vaca já? O Cenepol puro, ele já tem essa características de peso de nascimento baixo. Quando você usa ele na vaca Nelore, a tendência é peso ser mantido baixo, tá? Existem alguns touros de genearcas mais antigos que acabavam tendo uns bezerros um pouquinho maior no meio-sangue. Mas os animais que nós estamos usando nas gerações atuais hoje, os touros que se vê no mercado hoje para reprodução a campo, eles já estão lastreados nas genéticas mais atualizadas. Então, hoje, não tem esse problema, né? Lógico, animal muito errado, um touro de 800 quilos, se você trabalhar novilhas de 350 quilos, 330 quilos, você tem que ter um pouco de cautela por essa condição peso animal, né? O comportamento reprodutivo do Cenepol é um pouco atípico comparado com a raça zebuína. Exemplo, o touro zebu, ele tem diz aquele critério do namoro que a gente brinca, né? Ele cheira, ele cobre uma vez, daqui a pouco ele cobre de novo. O Cenepol, ele tem uma característica que veio da formação da raça lá atrás, na origem. Ele cheira, cobre e vira as costas. Então, o animal pesado, o risco dele machucar um animal mais leve é menor, porque ele não fica ali, o peso em excesso machuca pela condição de salto. O animal salta uma vez, salta duas vezes, aquela história, quebrou porque o touro era muito pesado, a novilha era muito pequena, você entendeu? Poucas as situações que a gente já passou onde ouviu isso, mas a característica deste comportamento da raça no touro faz com que o acidente seja menor, mesmo ele sendo um animal muito grande. Tá? Agora, quanto ao nascimento, já como ele pode usar tranquilo, são animais que têm essa característica de peso de nascimento pequeno. No puro, o senhor está entrando no puro, quando a gente começar a trabalhar a parte de reprodução e você vai fazer fertilização in vitro no futuro, pela questão de evolução genética de cada projeto, talvez você possa ter bezerros nascendo um pouco maior, tá? Mas no parto natural e no meio-sangue, sem problema. Pode usar nas novilhas, lógico, novilhas que tenham um crivo reprodutivo. Precisa, para tudo que a gente faz, ter que ter, hoje, uma padronização técnica. Nós sabemos que quando a pessoa monta um lote de fêmeas para fazer a reprodução, não basta só avaliar a condição, uma boa carcaça. Precisamos olhar para os aparelhos reprodutores. Evolução genética traz também animais de aparelho reprodutor menos desenvolvido. Animais com alta capacidade de ganho de peso, no Nelore, no zebu, desculpa, não vamos citar raça específica, causa isso. Então, se você tem animais de vulva infantil com capacidade de peso elevado, você vai ter riscos de parto distóxico.
Então, a minha fêmea, para minha seleção, ela precisa ter uma puberdade, não só do peso, mas a puberdade reprodutiva. Lembra que eu falei dos touros, a mesma situação. Peso e idade. Fêmeas, mesma situação. Peso e idade. Mas a gente precisa olhar o aparelho reprodutivo dessa fêmea, tá? Às vezes você tem problema de parto, as pessoas falam, ah, mas eu tive um problema de parto com novilha. Aí você vai avaliar aquela novilha, você vai ver que ela não tinha condição de entrar na reprodução naquele momento. Então, faz parte do mecanismo de manejo. Eu tinha um professor na faculdade que falava pra gente, 98% dos problemas que a gente encontra dentro das fazendas é em decorrência de manejo. Aí você fala, mas não é genético, não é? Manejo. Manejo adequado corrige e direciona a qualificação genética. O problema está no fazendeiro e não no animal, né? Não está no fazendeiro. O problema está como diz, naquele conforto de não querer melhorar, de não querer aprender e achar que tudo sabe, tá? O fazendeiro é um ser que está pronto para mudança. Eu acho que dentro das várias profissões que nós temos no Brasil, nós somos os que mais estão próximos a aberturas, a mudança. Apesar de falar, eu sou um fazendeiro da antiga, a minha região é de muitos fazendeiros da antiga, todo mundo tem celular, todo mundo acompanha um WhatsApp, a mesma situação. O pessoal fala, mas o bom era o touro que nós matávamos com 6 anos, que dava uma carcaça com um acabamento de gordura perfeito, mas a hora que leva ele para comer um animal de picanha, maciazinha, de 900 gramas, de 1,1 kg, se rende, né? Então, mudou muito isso, né, cara? Então, todo mundo está aberto à mudança, né? E fazendo é uma tradução no latim dizer fazer, né? Então, se nós somos fazendeiros, nós estamos abertos à mudança, né? E, infelizmente, o mercado que não mudar, ele vai ficar obsoleto, vai ficar para trás. Com certeza. Ô, Silter, eu vou agradecer a sua presença aqui. A gente já passou um pouquinho do tempo. Gostaria de agradecer muito a associação também, que é, assim, para mim, eu, Felipe, como criador, eu acho a melhor associação de gado do Brasil. Apesar de eu ser crítico, eu ainda acho que é a melhor do Brasil. Muito grato pela sua presença aqui, por eles terem autorizado a sua presença aqui também. Agradecer também ao Luiz, do Imove, que ajudou a gente muito na exposição aqui de Presidente Prudente, onde a gente teve também palestra sobre o Senepol, né, que tornou isso tudo transmissível, né? Então, muito obrigado e fala aí o que você quiser falar agora. Tá, joia. Eu que agradeço você da oportunidade. Eu fico lisonjeado de você falar da associação, isso porque a gente tem um sentimento co-irmão, né? Eu sou técnico de registro, mas eu também sou um criador da raça. Eu participei desde o início da raça no Brasil. Eu acompanhei o desenvolvimento dela. E a gente vê a associação tomando rumos voltada de gestão em gestão voltada para o criador. Então, é o que você falou, é uma raça diferente com uma associação mais diferente ainda, porque ela se preocupa com o técnico, com a evolução. É lógico que toda vez que você é técnico, você está aberto a críticas, né? Porque você tem que seguir regras. Como diz, às vezes o pessoal fica angustiado em querer resultado, o pessoal queria avaliação genômica, a avaliação genômica está aí, já é realidade. E queria isso há 5 anos atrás. Mas existe momentos, existe estudos para que se autorize uma liberação de informação, né? Então, a preocupação da associação é o quê? Atender bem e fazer com que o criador siga um caminho do correto. O lema da associação é o touro Senepol precisa ter registro, para ele poder ser um Senepol. Por que esse crivo? Para a gente ter certeza que a raça está sendo direcionada de forma correta. Se não tiver o crivo da associação,
não tem como ter o desenvolvimento. Ah, mas eu não vou mais criar com um intuito de fazer registro genealógico. Sem problema algum, a liberdade é para cada um. Mas é tanta ferramenta boa, é tanta informação técnica, é tanto processo de desenvolvimento que a raça tem, graças a esse trabalho que a associação vem fazendo, que é besteira não participar. É muito mais positivo estar junto da associação, mesmo que não acompanhe 100% do que acontece, mas participando por etapas de ferramentas básicas dentro do próprio criatório, que vai evoluir. Você, como criador, vai evoluir. Tá? Então, agradeço de novo a oportunidade. Estamos abertos aí para trabalhar uma sementinha, um fomento na região de Presidente Prudente. O convite já foi feito para você, já sabe disso. É da minha parte. E todo mundo que participou, que tem interesse, tiver curiosidade ou outras dúvidas, pode mandar um WhatsApp, manda um e-mail. Fico à disposição aí. Tá bom? Silter, muito obrigado. Queria também só aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para o Cadu Cenepol 77K, que é diretor também da Associação Americana de Cenepol. O Wellington também, que é outro mais novo criador também, que esteve no nosso leilão aí comprando. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, dos grupos de WhatsApp que estiveram aqui participando, de todo mundo que mandou pergunta no WhatsApp. E vai Cenepol. Vamos que vamos. Obrigadão, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. A próxima é imprudente, hein? Se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau.